A Casa Amarela do Conselho de Ovar é um edifício abandonado há várias décadas. E nem mesmo os residentes mais antigos se lembram de conhecer os donos ou inquilinos. A história está muito viva na memória das pessoas e atormenta grande parte da população. Trata-se de uma casa luxuosa para a época, onde em tempos vivia uma família muito rica que tinha uma única filha, herdeira de todas suas posses. Em determinada altura, surgiu um rapaz apaixonado e muito pobre, que contra tudo e todos começou a namorar a jovem herdeira. O pai da jovem, chateado, resolveu terminar a história de amor com o mais irrogável dos atos, atirando-os ao poço da casa, que se situa no centro da sala principal, sem um pingo de compaixão, e lá os deixou para morrer. Mas o remorso é o pior dos venenos, e assim, dias depois, o próprio pai foi encontrado enforcado sobre o mesmo poço. Desde então, o casal assombra a casa, com o objetivo de proteger o seu amor incompreendido de qualquer outra intervenção. Por isso, se diz que várias pessoas habitaram a casa, mas nunca conseguiram aguentar muito tempo. Há alguns anos atrás, até tentaram derrubar a casa, mas assim que as máquinas começaram a demolir os muros, elas desligaram misteriosamente e começaram-se a ouvir gritos, seguidos de sangue a percorrer pelas velhas paredes. Depois disso, os trabalhadores nunca mais voltaram. Também já contaram que tentaram colocar vidros nas janelas, mas mal viravam as costas, estavam todos quebrados novamente. Os últimos habitantes conhecidos foram uma família de ciganos que ocupou a mansão, pois a acharam uma boa oportunidade de se fixar. Mas assim que a noite caiu, eles foram embora, deixando todos seus pertences para trás. A rota de cruzeiros na sombra do Castelo Branco, em Portugal, não é para os fracos de coração. Os aldeões evitam este caminho, especialmente à noite, pois é sabido que emanam sons arrepiantes. Os sons de correntes arrastadas e gemidos desesperados podem ser ouvidos na escuridão, enviando arrepios pela espinha daqueles que se atrevem a aventurar-se por perto. As origens desse fenômeno estão impregnados de tragédia e folclore. Se diz que os sons fantasmagóricos são resultado da alma penada de um jovem que tirou sua própria vida com correntes na encruzilhada, após não suportar um doloroso término de amor. A lenda tem sido transmitida de geração em geração, e as superstições que rodeiam a rota de cruzeiros, na sombra, têm se mantido vivas. Os anciãos do povo alertam sempre para os mais jovens para nunca se aventurar por lá, pois acreditam que o espírito maligno do rapaz ainda assombra o caminho e pune qualquer um que perturbe sua paz. Santa Companhia é uma arrepiante lenda de Portugal que deixará você inquieto. Dizem que à meia-noite de certos dias do ano pode-se ver uma procissão de almas vestidas com túnicas brancas e segurando velas passeando por vilas e aldeias. A Santa Companhia é liderada por uma pessoa que ignora que está conduzindo os falecidos. E se você vê a procissão ou faz contato visual com uma das almas, está condenado a tornar-se um membro da Sagrada Companhia. E a sua alma se perderá para sempre. A lenda diz que a procissão é composta pelas almas dos que faleceram sem receber os últimos rituais e que vagam pela terra em busca de redenção pelos seus pecados. Dizem que a única forma de escapar da Santa Companhia é sair de casa e correr para uma igreja mais próxima. Portanto, se você ouvir o leve som de passos e ver velas tremulantes altas horas da noite, tenha cuidado. A Santa Companhia pode estar passando. A história de Quinta de Areia em Torre Vedras
é uma das lendas urbanas mais arrepiantes de Portugal. Segundo a história, uma violenta tempestade fez o mar crescer e inundar os terrenos da fazenda, deixando para trás 2 sereias, uma mãe e uma filha. Entretanto, os trabalhadores da fazenda estavam tão assustados que incendiaram a sereia mais jovem, que ainda ardia no fogo, queimando-a viva. Enfurecida por esse ato atroz, a mãe sereia amaldiçoou a propriedade, garantindo que seus proprietários e descendentes nunca mais prosperassem ali. E a maldição pareceu ter funcionado, pois a fazenda foi vendida e revendida várias vezes, sem nunca experimentar sucesso ou boa sorte. Hoje está completamente em ruínas, um testemunho dos horrores que ocorreram naquele dia fatídico. O trágico destino de Quinta da Areia serve como advertência para aqueles que se atrevem a mexer com o mundo sobrenatural e os seus habitantes, pois ainda se diz que a maldição das sereias persiste sobre a área, assombrando aqueles que ousam entrar nas ruínas. Nesta pequena localidade às margens do rio Tejo, perto de Almada, também tem sua lenda. Em tempos passados era um local onde se construíam barcos de todos os tipos. Muitos que partiram para terras do Brasil e Índia foram feitos aqui. E era natural que a população fosse composta em sua maioria por carpinteiros e calafates. Entre eles encontrava-se um rapaz robusto, jovem e bonito, com cerca de 20 anos, chamado Brandão. Ele, às escondidas, namorava a filha do dono do estaleiro, a jovem Paulina. O pai da jovem, vicioso e ganancioso, só pensava em riqueza e poder, longe de saber que sua filha namorava com um simples operário. Prometeu-a em casamento a um poderoso negociante que se encontrava na Índia. Ao descobrir que sua filha namorava com Brandão, o pai de Paulina ficou furioso. Para tentar acabar com o namoro entre os dois e realizar o sonho de enriquecer mais rápido possível, combinou com o comandante do navio que ia seguir viagem para a Índia de embarcar clandestinamente com sua filha. E na noite da partida do navio para o Oriente, armou uma cilada e, à força, embarcou a jovem. As lágrimas de Paulina e os apelos da mãe não comoveram nem moveram o frio comandante. Mas o jovem Brandão estava alerta e percebeu tudo o que estava acontecendo. Quando o navio se preparava para partir, ele se aproximou com um pequeno barco a remo, e sem fazer barulho, o jovem subiu a bordo para tentar raptar sua amada. Contudo, Brandão foi descoberto e foi tido como ladrão. Ainda tentou resistir, mas o comandante, sem qualquer perdão, mandou matá-lo e ordenou que seu corpo fosse lançado às águas do Tejo. Cheia de medo e banhada em lágrimas, Paulina assistiu ao triste episódio. Viu o corpo de seu amado desaparecer nas profundezas das águas. A jovem, desesperada, não pensou 2 vezes e decidiu acompanhá-lo na morte, atirando-se também ao rio. Reza a lenda que dias depois, os 2 corpos deram a costa, e o corpo de Paulina foi encontrado na praia ali perto, e nessa altura passou a chamar-se Praia da Paulina, hoje conhecida por Praia do Lázaro. E o corpo de Brandão foi encontrado na praia que ainda hoje se chama Porto Brandão. E a lenda termina dizendo que aqueles que não conseguiram viver sua vida por causa da ganância de um pai uniram-se na morte, acabando sepultados